E aí... E o Putin é o homem mais abençoado do mundo, que é uma das maiores riquezas que tem, né? Estão falando aí dos palácios, essa coisa toda. E não é. O que ele tem que entender é o seguinte, em primeiro lugar, o mundo não tem justiça. Não há justiça nesse mundo. E eu posso contemplar isso de 3 maneiras. Primeira, eu posso contemplar de uma maneira ateísta, que não é a que eu adoto, e dizer o seguinte, a prova maior que não tem Deus é isso. Se Deus existe amor, por que tem criança que nasce com câncer, a criança que nasce boa, porque leucemia e recém-nascido não deveria combinar na mesma frase, né? E tá aí. Então não existe Deus. Eu posso ter essa abordagem ateísta, só materialista, mas essa abordagem também ela é perigosa para mim, eu vou dizer por quê. Porque se o ateu fala o seguinte, eu não creio em Deus porque Deus é mau, ele já está criando uma contradição no argumento dele. Porque para você dizer que algo é bom ou ruim, você tem que ter uma regra que está acima daquilo. Então, para eu saber que uma coisa é mal ou ruim, eu tenho que ter uma regra acima da minha cultura, acima dos meus valores. Porque para um nazista não era mal matar um judeu. Então, qual que é a regra que está valendo? É a minha brasileira, que é contra, ou do camarada que estava ali matando? Então, não posso ficar baseando nisso. É a regra da natureza, tá? Mas os pinguins também empurram os mais fracos para o predador, então é a regra da natureza. Então, tem que ter um legislador acima de mim que decida o que é bem e o que é mal. Agora, se o legislador não existe bem ou mal. Se não existe bem ou mal, com base em que você está questionando a bondade de Deus para falar que ele não pode existir? Então, eu não compro a ideia ateísta. Segunda ideia que eu não compro, respeito muito, eu sei que há muitos que estão nos assistindo, talvez sejam espíritas, kardecistas, respeito muito, eu tenho muitos queridos irmãos mesmo, pessoas que eu admiro e eu não concordo com o espiritismo, mas respeito a crença deles. O espiritismo vai dizer que realmente o mundo tem as desigualdades por causa da lei kármica. Então você nasceu bom agora com talentos e tudo mais, enquanto o outro nasceu mendigo, é porque na encarnação passada você era o mendigo do camarada e ele te humilhava, por isso que hoje ele engraxa o seu sapato e você é rico. Eu, particularmente, tenho dificuldade com isso, porque por mais que eu viva 10 mil vidas, eu não vou nunca conseguir o suficiente para comprar a minha salvação. Eu acho que 10 leis kármicas não compram a minha salvação. Como eu parto de um princípio bíblico, eu preciso da redenção que só vem pelo sangue do Cordeiro. Aí então eu vou para a terceira opção, que é a bíblica. A opção bíblica, ela para mim é a mais realista, dentre as 3 que eu apresentei. Em primeiro lugar, porque ela diz o seguinte, o mal existe, ponto. Jesus falou, dias que são maus. No mundo tereis aflições. Pedro falou, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Significa que nesse ainda não habita. Então nós estamos num mundo que as coisas estão fora do que Deus deseja. E nessa situação das coisas que estão fora do que Deus deseja, tudo, absolutamente tudo é provisório. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Depende de como você vai olhá-las. A questão é o seguinte, para quem acredita em Deus e na vida eterna, as coisas boas que ele tem nesse mundo são degustação de uma refeição muito maior que virá depois. Até a comparação que fizemos com a riqueza. A prova maior que a riqueza não é pecado é que o céu vai ser de ouro. A Nova Jerusalém é toda descrita de ouro e cristal. Então, se o que eu tenho aqui na Terra pode ser um microcosmo do que eu teria no céu, então aquilo não pode ser pecado, senão o céu não teria aquilo. O céu só teria situação de periferia, tá certo? Agora, as coisas ruins eu sei que são passageiras. Então, você está dizendo aqui, está escrito que lá em cima vai ser tudo feito de ouro e cristal. As ruas. E aí, o que você disse é interessante porque, poxa, se isso daí, se riqueza, né, sendo ouro e cristal, fosse um pecado, não teria no céu. Não teria no céu, exatamente, seria extirpado dali, você está entendendo? No céu nós vamos nos alimentar. Se comer fosse pecado, no céu a gente não ia. Porque fala no céu não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem assassinos. Então, assassinato não vai ter assim, nem morte não vai ter no céu. Agora, a riqueza vai ter. Então, quer dizer que não é pecado, tá certo? Então, o axioma para mim é muito simples. Quando eu tenho essa esperança do céu, as coisas boas são